18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Canem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Um boa noite especial aí pra você nos aplicativos, pra você no Mano, né? Curtindo a Mix FM, pra você em 100,7. Vamos começando mais uma edição do 18 horas a partir de agora, em quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Estamos mais uma vez juntos aqui, eu, a Karime, o Cid Soares e o Ari, aqui nos estúdios da Mix. Boa noite, Karime Leão. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia e boa noite especial para o pessoal do aplicativo Mano. Boa noite, Cid Soares. Ei, Cid Soares. Olá. Ei, Karime, ontem nós nem comentamos, né, Cid, mas nós temos uma integrante nova na equipe, né, do 18 horas. É verdade, cara, Blink. A Blink, Cíntia. ela começou Cíntia ontem. Cíntia, muito bem. Salve aí pra... Seja muito bem-vinda, sua linda. Isso. E aí, Cid, tudo bem? Tudo certo? Tudo colorido, querido. E muito quente, né? Calorzão Quente, veio pra calorzão. chegar. Chegou chegando. Chegou chegando. E a gente nessa quarentena aí, né? Precisamos aí aprender a trabalhar em casa, né? No home office, né, Cid? O Cid tá bem familiarizado. Tomei umas aulas aí. O Cid tomou uma coça durante um tempo aí. Muitos de nós tivemos que desenvolver aí essa disciplina, muita disciplina, organização, organizar os horários, né? Mas acho que além disso foi preciso montar um cenário. O Cid montou um cenário bonito. Eu fiz uma mudança em casa, cara. Tinha uma caveira, assim, eu vi aquela. Eu gostei. É, caveira, tinha tem tinha um bagulho lá. Aquela caveira, na verdade, é um telefone, cara. Mas passou por um processo, né, Cid? Que antes era no quarto, aí depois foi pra sala, pra ficar, né, um cenário mais bonito, né? Na verdade, eu trouxe o armário que tava no quarto, eu botei na sala e fiz Olha lá. Mas era uma mudança até já necessária mesmo. Bom, já virou meu cenário pra estar, né, não pagar de coisa seca aí pros nossos ouvintes. Bom, o que a gente viu mesmo foi uma série de situações inusitadas e engraçadas durante as lives aí que ocorreram nesses home offices da vida aí, não é isso, Karime? Pois é, Carlão, e não para, né? A gente pode até falar que são vexatórias, né? Pois é, parece que as pessoas esquecem completamente que existe uma câmera ligada ali, que só liga quando você fala, né? Pois é, o último vexame, digamos assim, aconteceu durante sessão na Câmara Municipal de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, quando o vereador Ditinho do Asilo, do PSC, cheirou uma calcinha durante a sessão virtual. Como é que bota o negócio? Ai, meu Deus, é agora pra gente continuar aqui. Mas vamos lá, atenção, seriedade. Na sessão, dois vereadores discutiam sobre a questão do corte de árvores na cidade, quando o tal vereador Ditinho abaixou o braço e tal, e pegou a peça íntima e, sem perceber que a câmera estava ligada, o tal Ditinho esticou a calcinha, né? Ficou olhando e tal. Ditinho do Asilo. Em seguida deu aquela cheiradinha, né? Na peça. Que inusitado, né, gente? Parece que, como eu disse, parece que as pessoas esquecem mesmo. Que as câmeras estão ligadas, essas sessões virtuais que abrem todos ao mesmo tempo. O que você faz reuniões, quando não tem ninguém te olhando? Não é? Pois é, né? Deve ser mais ou menos isso. É por aí, né? A gente já teve de tudo. A gente já teve ministro do Supremo falando palavrão, jornalista sendo interrompida, né, por causa de briga de gatos, que fatalmente aconteceria comigo se eu fosse em home office. Com certeza. Os gatos iam aparecer lá, né? Eles iam derrubar a câmera, iam pular em cima de mim. Enfim, a gente já teve conselheiro do Tribunal de Contas soltando pum, e a gente dá pra ouvir. Olha que situação. Meu Deus, acho que precisa de etiqueta, precisa esse pessoal de tutorial, tomar né? Cuidado, né? A galera do YouTube, né? Poderia fazer poderia ter feito tutorial. Tem um problema nessa história. Pra essas lives. As pessoas dizem o seguinte: quem não faz isso, quem não faz aquilo. Mas, meu irmão, se nós estamos aparecendo, nós temos que produzir a boa informação. Exato. Correto? Dá o bom exemplo. Isso é vacilo, né? O cara vacilou, já era. Feio, muito feio. Então não vacilemos, não é isso? 6 horas e 5 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Oi, Cid. Isso na sua mão é uma calcinha, não? É a minha pulseira. Nossa, ok. Vamos lá, mais uma edição do 18 horas pra você. A informação, hein? No melhor mix do Brasil até às 7 da noite.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a farra das dispensas de licitações continua em alta no governo Amazonas. Só nesse primeiro semestre de 2020, o governo do Amazonas comprometeu quase 350 milhões de reais do orçamento em contratos sem realizar aí o processo de licitação. Apesar de serem previstas em lei, a dispensa de inexigibilidade das licitações não devem ser adotadas como regra pelo Estado. Exatamente, Carlão. O governo Wilson Lima se aproveitou do estado de calamidade pública por causa da pandemia de Covid-19 e praticamente abandonou as licitações. Quase todas as novas compras e contratos feitos pela secretaria são com dispensa de licitação. É isso mesmo. E a repórter Cíntia Blenk, que acabamos de falar, né, fez um levantamento no portal da Transparência do Estado e traz pra gente os números dessa farra. Vamos conferir. Este ano, do dia 1º de janeiro até esta quinta-feira, 25, o Estado dispensou e declarou inexigibilidade de licitação para contratos que somam 394 milhões e 200 mil reais, segundo o portal E-Compras. Para ficar mais fácil de visualizar, isso significa que a cada 10 reais que o governo utiliza, 3 saíram dos cofres públicos para as empresas contratadas sem passar pelo processo de licitação, ou por meio da dispensa ou da inexigibilidade. O deputado de oposição, Wilker Barreto, do Podemos, lembra que cabe aos membros da comissão da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas fiscalizar. Eu vejo com bastante preocupação essa questão aí dos 350 milhões de dispensa em 4 meses de um governo que demonstra total desrespeito com a coisa pública. Boa parte desses gastos serão investigados dentro da CPI da Saúde e aquele que não for da CPI, a Assembleia tem um dever moral de fiscalizar. A Assembleia não pode ser vista como anexo do governo. Do lado governista, Belarmino Lins, do PP, disse que o Poder Legislativo decretou o estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus, o que levou às dispensas de licitação. A Assembleia do Amazonas, atendendo pressupostos legais e necessários, baixou uma resolução, um decreto legislativo determinando estado de calamidade pública no estado do Amazonas, oportunizando assim o Poder Executivo dispensar licitações quando ocorria urgência, urgentíssima de determinadas providências com vistas a suprir as necessidades de atendimento com relação às atividades inerentes à pandemia. A dispensa e inexigibilidade de licitação são previstas na Lei 866 de 93, mas são uma exceção à regra. Enquanto a dispensa de licitação deve ser aplicada em situações de emergência, em caso de guerra, grave perturbação da ordem, calamidade pública e outros, a inexigibilidade é um recurso que deve acontecer sempre que a licitação não for possível, pela falta de competição no mercado. Cíntia Blink, para o 18 horas. Vamos destacar também, que essa farra não é de agora, nesse período aí de pandemia, em que a lei autoriza a dispensa de licitação, claro que observando alguns critérios, No ano passado, o total contratado com dispensa de licitação foi de 557 milhões de reais. Pois é, e sem as licitações fica muito mais fácil a prática do superfaturamento e outras ilegalidades nos contratos públicos. E é por isso que a legislação só permite a dispensa em casos extraordinários e, como disse o Cid, com observação de vários critérios. E os membros da CPI da pandemia já identificaram que todas as contratações no hospital da Newton Lins foram por processo indenizatório, modelo ainda mais frágil e aberto para fraudes. 18 horas. E depois de revelar superfaturamento na compra dos ventiladores e fortes indícios de corrupção na Secretaria de Estado de Saúde, nos contratos de dispensa de licitação, a CPI da pandemia agora quer saber quem foi o mandante da compra desses aparelhos. O repórter Azaf Augusto tem mais detalhes sobre essa história e a gente confere agora. Nos próximos 3 depoimentos da CPI da pandemia, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito vão questionar os ex-secretários da Suzam que foram convocados. A principal pergunta que será feita é: quem deu a ordem para comprar os ventiladores pulmonares com preço superfaturado, causando dano aos cofres públicos?
Em 3 semanas, a CPI revelou que os respiradores foram comprados em Manaus e não de fora do país, como havia informado o governo em nota oficial. Também revelou que o dono da loja de vinhos, Fábio Passos, que revendeu os aparelhos para a Suzan, não tinha dinheiro para comprá-los do fornecedor e, por isso, fez um empréstimo milionário com o dono do supermercado Big Amigão, Cristiano Cordeiro, que já foi alvo da Polícia Federal por fraudar licitações do governo. Além disso, os depoimentos prestados à CPI apontam que há corrupção dos próprios servidores da Suzan em relação aos processos licitatórios. De acordo com um dos membros da comissão, o deputado Wilker Barreto, o tema respiradores precisa ser concluído pela CPI para que as investigações avancem. O que a gente quer saber agora é a linha de comando. É quem mandou, quem autorizou, quem deu a ordem para uma pessoa vender em horas e receber em horas 3 milhões de reais. Isso está claro. Então, o depoimento vai esclarecer quem deu o comando. Ou eles assumem que são responsáveis, ou dizem quem deu a ordem. Porque uma coisa é certa, no caso dos respiradores, já está materializado o crime, o dano ao erário. O ex-secretário executivo da Suzan, João Paulo Marques dos Santos, vai depor nesta sexta-feira. Já o ex-secretário executivo adjunto do Fundo Estadual de Saúde, Perseverando da Trindade Garcia Filho, vai depor na segunda-feira pela manhã. E o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, vai prestar depoimento também na segunda-feira, mas no período da tarde. É deles que a CPI vai questionar quem mandou comprar os respiradores acima do preço. Azaf Augusto para o 18 horas. Azaf, esse aí é um dos depoimentos mais esperados, né? Um dos mais aguardados, é o do ex-secretário executivo adjunto do Fundo Estadual de Saúde, que é o Perseverando Garcia Filho. Ele chegou a entrar aí com a ação na justiça para ficar calado durante o depoimento da CPI da pandemia. Mas a justiça foi negativo, senhor. O pedido do Perseverando foi negado, ele vai ter que responder todos os questionamentos dos membros da comissão. E o depoimento dele está previsto para a próxima segunda-feira, dia 29. Bom, e Perseverando era o ordenador de despesas da Secretaria de Saúde do Estado, ou seja, todos os contratos obrigatoriamente passavam pelas mãos dele. Então, o ex-secretário adjunto tem muito para esclarecer. A decisão dele de apelar para a Justiça para ficar calado durante o depoimento da CPI apenas aumentou as suspeitas de que ele sabe de muita coisa e pode sim contribuir para identificar todos os que se beneficiaram das contratações que, segundo a CPI, foram fraudadas e superfaturadas na Secretaria de Saúde do Estado. 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades e sobrepreço no aluguel do Hospital Newton Lins, unidade de campanha do governo do Amazonas para tratamento de pacientes com Covid-19 aqui em Manaus. O contrato de locação firmado entre o governo do Amazonas e o complexo hospitalar foi no valor de R$2.600.000 por um período de 3 meses. É isso mesmo, Karime. Olha, segundo o Ministério Público, a investigação sobre o valor do contrato foi aberta porque as licitações sobre esclarecimentos feitas antes não foram atendidas pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde. Olha, transparência definitivamente não é prioridade do governo do Amazonas. Se o portal da transparência fica devendo informação, o Diário Oficial do Amazonas não é diferente. A versão eletrônica do Diário Oficial está com praticamente uma semana de atraso. E isso é um problemão, já que é no diário que se pode saber sobre as ações do governo. A repórter Cíntia Blink traz mais detalhes sobre esse assunto agora. O Diário Oficial do Amazonas não está nada atualizado no site da imprensa oficial do governo. Essa falha vem sendo observada há algumas semanas pela equipe de reportagem da Mix. Hoje mesmo foi publicado o documento do dia 17 de junho e nós já estamos no dia 25. Coincidência ou não, após a nossa reportagem solicitar explicações da assessoria do Estado sobre essa situação, foi publicado o diário do dia 18, ainda para lá de atrasado. Além do texto informar a população, ele é fundamental para validar os atos do poder público, como explica o advogado Yuri Dantas. A publicação do Diário Oficial, seja ela a versão impressa, seja ela a versão eletrônica, é a expressão do princípio da publicidade dos atos da administração pública prevista na Constituição. Portanto, publicar as informações da administração pública é cumprir a Constituição. Se isso já não fosse algo importante, e a publicação dos atos no Diário Oficial marca o início da validade deles. E,
portanto, sem que esses atos sejam publicados e conhecidos por todos, a validade deles não se inicia. Além dessa validação ressaltada por Dantas, o Diário Oficial serve para que a população fiscalize os atos da administração pública. É por meio desse documento que sabemos das exonerações, nomeações, os contratos firmados, as novas leis e todas as ações do governo diariamente, o que torna fundamental o acesso público ao texto. Cíntia Blink para o 18 horas. Bem, a reportagem entrou em contato com a assessoria da imprensa oficial do governo para saber por qual a razão, né? Esse contrato é praticamente uma semana na publicação dos diários, mas não tivemos aí a resposta até o fechamento desta edição. 18 horas. E depois de protestos de comunidades e notas de repúdio de organizações da sociedade civil, o Ministério Público Federal foi à Justiça para anular a licença prévia concedida pelo IBAMA para o linhão de transmissão de energia elétrica entre as cidades de Oriximiná, no Pará, e Parintins, aqui no Amazonas. A principal irregularidade na emissão da licença é a ausência de consulta a 4 comunidades quilombolas e 4 comunidades ribeirinhas, que vão ser afetadas pelas obras. O Ministério Público Federal afirma que passar por cima dessas pessoas, a Fundação Cultural Palmares emitiu um parecer favorável ao linhão, dispensando sem nenhuma base legal a realização das consultas. O documento da Fundação Palmares aprovou estudos de impacto sobre os quilombolas e concordou com a emissão da licença prévia sem respeitar o direito de consulta, o que para o Ministério Público Federal foi uma forma de se utilizar do atual e sensível momento de enfrentamento da pandemia de Covid-19 para justificar a impossibilidade e também de manifestação das comunidades que vivem na região de influência direta da obra. Para o Ministério Público Federal, a anuência da Fundação Palmares para uma obra que vai afetar quilombolas sem nenhuma consulta é denominada de inconcebível. Para o Ministério Público, houve violação dos direitos dos quilombolas pela própria fundação, que deveria promover a preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. Essa matéria completa você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 18 minutos. Se você está no melhor Mix do Brasil, nós vamos com a primeira. Vamos abrindo a playlist do 18 horas de hoje com, a banda Jovem Dionísio, que liberou em março mais uma faixa de trabalho. Desta vez, a canção que chegou aos streams foi a Pontos de Exclamação. É isso mesmo. E essa música original é bem calminha, né? Ela traz toda uma vibe tranquila. Pois é, mas agora, aqui na nossa playlist, nós vamos ouvir uma versão remix de Pontos de Exclamação, feitos pelo DJ Vintage Culture, do duo eletrônico Future Class. Então, simbora abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com ponto de exclamação. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas e 22 minutos. A primeira, da playlist de hoje aqui do 18 horas. Jovem Dionísio, pontos de exclamação. Foi um remix aí, segundo o Cid, muito bacana, né, Cid? Show de bola. A música era muito calminha, né? Ela virou esse... Ficou bem fácil. Ganhou uma vida, né? Ganhou. Remix de Vintage Culture e Future Class que você conferiu foi a primeira da playlist aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Quero saber se chove ou faz aquele solzinho. Será que vai chover? Pois é, vamos saber a previsão do tempo agora, né? Para esta noite de quinta-feira com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Gente, de acordo com informações do Climatempo, não deve chover essa noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As possibilidades de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 84%. Escuta essa, mais de 60% dos brasileiros dizem
vão preferir viajar dentro do país depois da pandemia. O turismo doméstico está na preferência da maioria dos brasileiros nos primeiros meses depois da pandemia. Exatamente, Carlão. É o que aponta uma pesquisa da Mind Manners, compartilhada com o CNN Brasil Business. No total, 61% das pessoas que participaram da pesquisa dizem que vão preferir viajar, fazer uma viagem para dentro do país antes de se arriscar a uma viagem para o exterior. Ainda de acordo com essa pesquisa aí da Mind Manners, 71% dos entrevistados cancelaram ou adiaram pelo menos uma viagem por causa da pandemia. No recorde geográfico, aí, 93% cancelaram pelo menos uma viagem doméstica, enquanto 80% cancelaram viagem para outro país. Política. Bom, e depois de aprovado pelo Senado, o adiamento das eleições municipais deste ano pode ser barrado na Câmara dos Deputados. Pressionado por prefeitos, o bloco de deputados, conhecido como Centrão, já se movimenta para manter a data das eleições no dia 4 de outubro. A proposta de emenda à Constituição, que muda a data das disputas por causa da pandemia do novo coronavírus, foi aprovada na terça-feira no Senado, mas precisa agora passar pelo crivo da Câmara. E não há acordo. O Centrão já avisou que não vai dar os votos necessários e tem o aval do presidente Jair Bolsonaro nessa articulação. A proposta, que recebeu sinal verde do Senado, prevê que as eleições para a escolha de prefeitos e vereadores sejam realizadas no dia 15 de novembro, no primeiro turno, e caso haja o segundo turno, no dia 29 de novembro. Pelo atual calendário, porém, as datas são 4 e 25 de outubro. O discurso oficial dos parlamentares contrários à mudança é que nada garante, que postergar o julgamento nas urnas em 42 dias vai fazer com que a pandemia seja controlada nesse período. Na prática, porém, a resistência tem outro motivo. Muitos avaliam que jogar as eleições para o dia 15 de novembro, no dia da proclamação da República, beneficia exatamente a oposição. Prefeitos que disputam a reeleição argumentam que adiar a corrida eleitoral nesse momento favorece os adversários, porque dá mais tempo para que candidatos rivais se organizem e façam campanha, ainda que de forma virtual. A avaliação é que a pandemia dificulta o debate político e quem já está no cargo leva vantagem. Partidos como progressistas e republicanos, integrantes do Centrão, já se manifestaram contra a nova data nas disputas municipais. E o PL também tende a seguir esse caminho. Diante do impasse, o DEM está dividido e o MDB liberou a bancada para votar como bem entender. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL. Boa noite, deputado. Tudo bem? Olá, boa noite a vocês, boa noite a todos os ouvintes, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pela sua presença, sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Então, deputado, a Câmara vai validar o adiamento da eleição como aprovou o Senado? Eu acredito que não. Para que uma proposta de emenda constitucional seja aprovada, ela precisa de 3/5 dos votos no Senado e 3/5 dos votos da Câmara. Ela já foi aprovada no Senado, agora ela vai à Câmara e precisa de 308 votos. Considerando que partidos, como vocês bem relataram aí, como o PP, como o Republicano, o próprio PL, parte do PSB, parte do MDB, parte do DEM, tem se manifestado contrário à proposta, eu acho muito difícil que a PEC consiga alcançar os 308 votos necessários para que a data da eleição seja alterada. Deputado, e o senhor é contra ou a favor do adiamento? O senhor acredita que o adiamento das eleições beneficia mesmo os opositores dos atuais prefeitos? Olha lá, eu não tenho interesse nenhum nessa eleição, não participarei do processo eleitoral, tenho interesse como brasileiro, como alguém que acredita na democracia, na necessária alternância de poder e no direito do brasileiro de 4 em 4 anos escolher os seus governantes. Eu tenho cobrado, e farei isso da tribuna da Câmara antes da votação, que o TSE tenha um posicionamento definitivo. Se o TSE disser definitivamente que não tem como fazer a eleição no dia 4 de outubro,
ele deixa a Câmara sem condições de manutenção dessa data. Mas o TSE tem tido um discurso, vamos dizer assim, vacilante. O TSE diz provavelmente não possa fazer dia 4 de outubro. E aí alguns dizem, alguns estados vão estar em pico no dia 4 de outubro, outros vão estar no dia 15 de novembro. Então, em qualquer uma dessas datas, você corre o risco de ter estados ainda com alto índice da doença. Eu, sinceramente, acredito que nós deveríamos seguir a recomendação do TSE, até porque é dele a responsabilidade de fazer as eleições do ponto de vista prático e operacional. Deputado, além da nova data, a PEC aprovada no Senado altera também os prazos para a realização das convenções partidárias? A PEC aprovada no Senado, ela diz o seguinte, ela diz que os prazos que já aconteceram antes dela são convalidados. Então, prazo de filiação partidária, alguns prazos de desincompatibilização que já aconteceram, eles são convalidados. Os prazos que ainda não aconteceram serão adaptados à nova data da eleição. Então ela muda tudo realmente. Deputado, a eleição deste ano, ela com certeza absoluta será bem diferente das anteriores, né? Será ainda mais virtual com a intensificação das lives aí para o candidato interagir com os eleitores ou não? Certamente. Será uma eleição completamente diferente. Uma eleição sem aglomeração, uma eleição em que as redes sociais vão cumprir um papel muito importante. Agora, é importante também que o TSE, através de resolução, defina adaptações, porque nós não podemos excluir também uma parcela do povo brasileiro, principalmente no interior do Amazonas, você tem uma parcela grande sem acesso à internet. Exato. E essa parcela da população não pode ser excluída do processo democrático. Então é preciso que a legislação crie mecanismos que garantam a participação de todos e a escolha livre de cada cidadão. Eu acho que a única coisa, e é importante dizer isso, a única coisa que não pode ser cogitada, em hipótese alguma, é a possibilidade de prorrogação dos mandatos. Isso, na minha opinião, inclusive, fere uma cláusula pétrea da Constituição. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, diz que uma cláusula pétrea, ou seja, aquelas cláusulas que não podem ser mudadas nem por emenda constitucional, é o direito ao voto secreto, direto, universal e periódico. Obviamente que você ampliar os mandatos significa você atingir o direito de voto periódico do cidadão brasileiro de a cada 4 anos escolher os seus governantes. Eu sei que isso contraria o interesse de alguns prefeitos, de alguns vereadores que tinham interesse na prorrogação dos seus mandatos, mas eu acho que não dá, por oportunismo eleitoral, para a gente contrariar o que estabelece a nossa Constituição. Então, todas as adaptações necessárias para a realização da eleição, mas nenhuma possibilidade de prorrogação de mandatos. Certo. Deputado, e na sua opinião, né, a gente falando em termos de Manaus, quais vão ser os temas que vão dominar os debates nessa campanha eleitoral, na sua opinião? Olha, primeiro eu estou muito angustiado e tenho dito isso toda vez que me perguntam sobre a eleição, e eu fico tranquilo justamente porque não serei candidato, com o fato de que aqueles que se apresentaram como candidatos até aqui são candidatos das suas vontades e das suas vaidades. Não estão apresentando nenhum indicativo, nenhum programa de enfrentamento dos problemas da cidade. Em 2016, nessa época, eu já tinha todo um plano de governo debatido com a população, debatido com especialistas, e eu não vejo ninguém tratar dos problemas da cidade. Mas está tendo pandemia. Faz debates virtuais, faz debates pelas lives, apresenta para a população soluções. Eu acho que algumas coisas de responsabilidade da prefeitura deveriam ser o centro de um debate. O primeiro deles é, obviamente, transporte e trânsito. A atual administração efetivamente não fez nada relacionado a transporte coletivo e trânsito da cidade de Manaus, que é algo que atormenta
a vida do povo do Amazonas. O segundo tema, inclusive, foi objeto de algumas publicações hoje e que é pouco falado, diz respeito à saúde. A prefeitura tem como responsabilidade constitucional a atenção básica de saúde, ou seja, a estratégia de saúde da família, aquele atendimento primário, preventivo. E hoje foi publicado o dado de que a Prefeitura de Manaus cobre menos de 50% da cidade com atenção básica de saúde. Então, ampliar a rede de atenção básica de saúde significa prevenir doenças e evitar a superlotação da média e da alta complexidade que existe hoje. Então, se eu fosse candidato, eu focaria muito na elaboração de uma estratégia de enfrentamento do problema do transporte coletivo do trânsito, da ampliação da cobertura da estratégia de saúde da família e principalmente de algo que é um déficit enorme na cidade do Amazonas, que é a cobertura de rede de esgoto de saneamento básico. Deputado, nós já temos 14 pré-candidatos aí para prefeito. É muito, é pouco? Para o eleitor, isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho que o problema não é ter 14 ou ter 2 ou ter 1. O problema é você ter 14 e até agora nenhum deles ter apresentado um programa de governo para a cidade de Manaus, ou pelo menos ter iniciado o processo de debate de construção de soluções para o enfrentamento desses problemas: transporte, trânsito, saneamento básico, saúde, a educação funciona razoavelmente bem, qual é o papel que o município pode cumprir na segurança pública, que tem relação com iluminação pública, com recuperação de praças, de quadras, de campos de futebol. Então, acho que precisa urgentemente que os candidatos, sejam muitos ou sejam poucos, acho que muito candidato no primeiro turno é sempre bom para a democracia. É mais gente pensando soluções para os problemas da cidade, é mais gente oferecendo alternativas. Então, não acho que seja muito. Eu só acho que falta a todos eles a construção de um programa de governo para a superação dos problemas da cidade. Ok. Bom, deputado, ontem foi publicado o edital para a escolha da empresa que vai fazer o projeto de recuperação da BR-319. O senhor acredita que agora o asfaltamento da BR vai finalmente sair do papel? Eu acho que primeiro é bom a gente esclarecer isso ao povo do Amazonas. O que foi publicado ontem foi o edital para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, portanto, ainda não é para a execução da obra, é para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo de um trecho de 52 quilômetros da BR-319, que vai do quilômetro 198 ao quilômetro 250. Trecho, inclusive, que já foi asfaltado, que já teve um recurso gasto nesse trecho, pago para o Exército, sem que a obra fosse executada. Isso é objeto de tomada de contas no Tribunal de Contas da União. Então, primeiro, não é a recuperação da BR-319 inteira, é a recuperação de um trecho de 52 quilômetros. Não há ainda nenhuma sinalização em relação ao trecho do 250 ao 666, que é aquele trecho do meio, conhecido como trecho do meio, que é onde a situação é mais grave, porque o asfalto já se perdeu todo. Ademais, nesse trecho do 198 ao 250, o ministro ainda precisa dar uma explicação ao povo do Amazonas. Por quê? Em maio do ano passado, transitou em julgado uma decisão no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e ela transitou em julgado porque o DENIT, órgão do Ministério do Transporte, perdeu o prazo para recorrer, e essa decisão ampliou o início do trecho do meio, que era no quilômetro 250, para o quilômetro 177. O que significa que esses 52 quilômetros que o governo federal está licitando, eles, por força dessa decisão, precisam de estudo de impacto ambiental. E esse estudo de impacto ambiental não existe. Então é importante que o Ministério esclareça como ele vai superar essa obrigatoriedade por conta dessa decisão judicial. Mas de minha parte, eu quero receber isso como uma sinalização de o início da obra
e quero colocar o meu mandato absolutamente à disposição. Se realmente essa obra for iniciada, eu colocarei todos os recursos da minha emenda de bancada do ano que vem disponível para o Ministério da Infraestrutura para que seja executado nela, porque isso é um dos maiores sonhos do povo do Amazonas e dará uma ligação rodoviária com importância de integração nacional e com importância econômica para a nossa região. Não tem dúvida. Deputado, para finalizar, quais são as matérias mais relevantes que serão debatidas e votadas nos próximos meses aí pela Câmara dos Deputados? Olha, hoje nós votamos uma matéria muito importante. Eu estou aqui em Brasília ainda, viajo daqui a pouco para Manaus. Hoje nós votamos uma matéria muito importante, que foi a medida provisória 944, que é a medida provisória que oferece crédito com 6 meses de carência, a juros de 3,75% ao ano, 3,75% ao ano, para que empresas que tenham faturamento de 360 mil a 50 milhões possam captar esses empréstimos junto ao sistema bancário e pagar salário dos seus funcionários. É uma medida importante para a empresa, porque diminui os custos dela, e fundamental para o trabalhador, porque tem a garantia do pagamento do seu salário e com reflexo na economia, porque esse dinheiro que o trabalhador recebe, ele circula pelo consumo. Devemos, nos próximos meses também, segundo anunciou o presidente Rodrigo Maia, retomar 2 temas fundamentais para o Brasil. O primeiro é a reforma tributária, tão importante para que a gente tenha um sistema menos regressivo, em que os pobres não comprometam tanto da sua renda com o pagamento de tributos, e nós temos que ficar muito atentos na votação dessa matéria, porque ela muitas vezes é incompatível com os interesses da Zona Franca de Manaus. Nós vamos nos entrincheirar em defesa do nosso modelo de desenvolvimento. E a outra matéria também, que será votada em breve, é uma matéria que tem minha responsabilidade, 2 matérias sob minha responsabilidade. A primeira é a PEC da segunda instância, que não trata de prisão, trata também de prisão, mas muda o momento do trânsito em julgado do direito brasileiro, oferecendo um processo mais célere, diminuindo o número de recursos. Nós vamos retomar as audiências públicas da comissão que eu presido agora em agosto. E a outra que nós devemos votar nas próximas semanas é o projeto de lei 2633, que eu sou o relator, que trata de regularização fundiária, permitindo que milhares de pequenos produtores, de agricultores familiares, possam ter acesso ao título da sua terra para, com o título na mão, conseguir crédito e conseguir ter a segurança para plantar e colocar comida na mesa dos amazonenses. Muito bem, deputado. Muito obrigada pela sua participação, por você ter concedido um tempo na sua agenda para conversar com a gente aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Um bom final de tarde. Uma boa noite a todos e a todas. Uma ótima noite. Muito bem, são 6 horas e 42 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, vamos com uma segunda da playlist de hoje em 100,7. Nós viemos falando aqui, né, Karime Leão, ouvintes em 100,7. Na semana passada, inclusive, nós comentamos que a revista Billboard divulgou a lista de potenciais indicados para a próxima edição do Grammy. Olha aí. A lista oficial de indicados ao Grammy, Carlão, será anunciada somente no fim do ano. Pois é, como a gente lembrou aqui, né, falando sobre isso na semana passada. E existem nomes que a gente, né, tá cansado de colocar aqui na playlist, como Harry Styles, Dua Lipa, Billie Eilish, The Weeknd, né? Eles aparecem várias vezes como os queridinhos, né, os favoritos nas principais categorias. Mas a minha favorita é essa. Qual? É essa que vai ser agora? Que vai ser agora. Então, simbora. A segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas, The Weeknd, Blind Lights. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix 100,7, agora 6 horas e 46 minutos. Uma das preferidas aí do Cid Soares para o Grammy, né? Blind Lights. Eu nem gosto de falar, mas eu acho que essa que ganha. Essa eu também gosto, bacana. A Karime também curte essa, Blind Lights. The Weeknd foi a segunda da playlist de hoje. Mix. Bom, agora eu vou fazer a coisa certa, porque eu tava falando em sol ainda há pouco, tava até tirando onda com a minha cara aqui, né? Fala, só à noite? Como assim?
Mas amanhã, sim. Agora, se posso perguntar se amanhã, Karime Leão, vai fazer sol ou vai chover, né? Previsão do tempo para amanhã, última sexta-feira de junho, por favor. Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, sim, teremos sol com aumento de nuvens de manhã e a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 85%. 6h47 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. O presidente Jair Bolsonaro diz que novas parcelas do auxílio emergencial devem ser de R$500 a R$400 e R$300. Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco que o governo vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por mais 3 parcelas. Ele disse que devem ser valores decrescentes, de R$500, R$400, R$300, totalizando R$1.200. 18 horas. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva como o novo ministro da Educação. Numa postagem nas redes sociais, Bolsonaro publicou uma foto ao lado do indicado e destacou formação acadêmica do novo ministro. Pois é, Carlão, olha, o professor Carlos Alberto ocupava até pouco tempo, né, o cargo de presidente do Fundo de Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, responsável por executar parte das ações da pasta relacionadas à educação básica em apoio aos municípios, como alimentação e transporte escolar. Ele entra no lugar de Abraham Weintraub, né, demitido aí na semana passada, e é o terceiro ministro a comandar o MEC desde o início do governo Bolsonaro. E segundo informações oficiais, professor Decotelli atuou durante toda a transição de governo pós-eleição de Bolsonaro em 2018 e ajudou a definir ideias e novas estratégias para as políticas educacionais da atual gestão. Financista, autor de livros e professor, Decotelli fez pós-doutorado na Alemanha, é doutor em administração financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas e possui MBA em administração também pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, é bacharel em ciências econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O novo ministro ainda passou pelas Forças Armadas como professor e atualmente é oficial da Reserva da Marinha. 18 horas. Um aumento de 123% na violência contra idoso em Manaus este ano chama a atenção do Ministério Público do Amazonas. A entidade quer saber o que o governo do estado está fazendo para frear esse tipo de crime. De janeiro a maio deste ano, os registros de violência contra idosos cresceu 123% no Disque Denúncia, o Disque 100, e 15% nas delegacias de polícia. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado. Preocupado com esse crescimento, o Ministério Público do Amazonas abriu processo para saber o que o governo do estado, através da Polícia Estadual, está fazendo para enfrentar o problema. O promotor de justiça, Vitor Fonseca, disse que os números são assustadores, mesmo com a delegacia fechada e com isolamento social. Houve um dobro do número de ocorrências. Preocupados com isso, nós instauramos um procedimento administrativo para apurar as medidas que estão sendo tomadas em razão desse acréscimo de trabalho. Pedimos informações da Delegacia Geral da Polícia Civil para saber como a Delegacia do Idoso vai enfrentar esses novos números. O trabalho simplesmente dobrou. É preciso apurar e investigar esses casos. Pedimos informações também do Estado, via Sejusc, para saber se há medidas preventivas, educativas contra a violência contra o idoso para enfrentamento dos crimes contra o idoso. E pedimos informações também da sociedade civil. A ação do Ministério Público considerou pesquisas que apontam que a população idosa vitimada por maus tratos apresenta uma taxa de mortalidade muito mais alta do que a que não sofre abuso. A Delegacia Geral de Polícia do Amazonas tem 20 dias para encaminhar cópias das estatísticas dos últimos 5 anos da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso. O governo do estado também deve indicar, no prazo de 20 dias, se existem ações, diretrizes, metas ou planos estaduais de enfrentamento à violência contra idosos. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e nós tentamos, né, ouvir a Delegacia Especializada de Crime contra o Idoso, mas até agora, infelizmente, né, no fechamento da reportagem, nós não tivemos nenhum retorno.
18 horas. E o Ministério Público do Amazonas faz recomendações ao governo do estado e à Secretaria de Educação do Estado para retorno às aulas presenciais. É uma ação, né, que vem após a polêmica entre professores e governo envolvendo aí a volta às aulas presenciais aqui no Amazonas. Quem nos traz os detalhes e ela volta aí pra gente é a Diana Araújo. Vamos lá. A Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos à Educação do Ministério Público do Amazonas entrou na briga pelo retorno das aulas presenciais no estado. A promotora de Justiça, Delisa Ferreira, emitiu 20 recomendações ao governador Wilson Lima e ao secretário de Educação do estado, Luiz Fabinha Barbosa, para serem adotadas no retorno de professores e alunos à sala de aula. A SEDUC deve apresentar, no prazo de 10 dias, o plano de ação para a retomada das atividades escolares presenciais. Esse plano, segundo a promotora de justiça, deve ser debatido e construído com a participação de toda a comunidade escolar, incluindo os professores. Cada rede tem que fazer o seu plano de ação de retomada. Ele tem que construir esse plano ouvindo todo mundo, ouvindo professores, pais de alunos, Ministério Público, Conselho Estadual e Municipal de Educação, que é importante. Ele tem seu papel normativo e deliberativo, e ouvir e construir esse documento desse plano. Para a promotora Delisa Ferreira, vai ser necessário reposição da carga horária, mesmo com as aulas online, devido à dificuldade em acessar as aulas virtuais. Logicamente que a gente aqui fala de reposição, apesar de algumas redes dizerem que não precisa de reposição porque usaram alguma ferramenta, mas eu acredito que vai ser necessário essa avaliação diagnóstica, vai ter que ser individual, né? Aliás, individual no sentido de ver se aquela criança, ela recebeu, se aquele adolescente recebeu, se ele teve condições de receber, se ele teve conexão, se ele tinha uma TV, e também se ele conseguiu receber aquele conteúdo, mesmo tendo a TV, mesmo tendo a conexão. Se o professor estava ali presente, se ele conseguiu receber esses conteúdos. De acordo com o Ministério Público, o retorno dos alunos deve ocorrer de forma gradual e com acolhimento psicológico para estudantes que perderam familiares em razão da Covid-19. Os estudantes também devem fazer avaliação de aprendizado e participar de programa de recuperação. Os professores vão ter de usar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e ninguém pode ficar sem máscara. Toda a escola deve ser higienizada e o número de alunos por turma deve ser reduzido. Também deve haver uma sala de isolamento para alunos que apresentarem sintomas de Covid-19 e um plano de contingência para escolas com mais de 100 alunos. As recomendações também incluem ampliação da jornada diária nas escolas e prorrogação do calendário de atividades para recesso ou ano letivo subsequente. Volto com vocês. E o ministro Luiz Fux foi eleito hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, Fux ocupava a vaga de vice-presidente e vai passar a comandar o tribunal a partir do dia 10 de setembro. Será nessa data, portanto, o término do mandato de 2 anos do presidente Dias Toffoli. 6h55 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, a pandemia de Covid-19 já atingiu 111 povos indígenas, de acordo com o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena. Em balanço do grupo, que é integrado por lideranças indígenas, o total de infectados pelo novo coronavírus já chega a 7.753 registrados e 349 mortes. Também estão incluídos na conta do comitê a etnia Huairão e o segundo maior povo indígena da Venezuela e que tem buscado refúgio aqui no Brasil. Há pouco mais de um mês, foram registrados casos de Covid-19 em 44 etnias, como apurou a Agência Brasil, demonstrando que a doença pode se alastrar rapidamente pelos 305 povos indígenas que vivem no país. É isso mesmo, Karim. Os números superam os registrados oficialmente pelo Ministério da Saúde, que tem emitido boletins diários. Na contagem da Secretaria Especial de Saúde Indígena, estão registrados 4.771 casos confirmados da doença e 128 mortes. Segundo o último
último boletim divulgado. O relatório também informa que 614 casos estão sob investigação. Bom, o Amazonas aparece liderando em o ranking com 152 casos, seguidos pelo Amapá com 67 e Roraima com 41. Ao todo, 19 unidades federativas já registram casos de Covid-19 entre indígenas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado e no país com Karime Leão. Bom, e o estado do Amazonas ainda não divulgou a parcial e o número dos contaminados e os registros de mortes da Covid-19 aqui no estado até o momento. Agora, segundo informações aqui do G1, o consórcio de veículos de imprensa divulgou a atualização da Covid-19 aqui no Brasil. Os casos de morte por coronavírus no Brasil, dia 25 de junho, eles chegaram a 54.434 mortes e é o segundo país com mais vítimas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil também soma 1.207.721 casos confirmados de Covid-19 em todo o país, também ficando apenas atrás dos Estados Unidos, em número de mortes e números de casos registrados. Agora, 6 horas e 57 minutos antes de finalizar. Então, vamos finalizar. Vamos direto, então, para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que 2 promotoras de justiça fizeram uma série de recomendações de cuidados a serem tomados pelo governo do Amazonas na retomada das aulas presenciais. As recomendações são diretamente dirigidas ao governador Wilson Lima e também ao secretário de Educação. A lista de recomendações inclui questões sanitárias e pedagógicas e podem ser lidas no portal da Mix Manaus, que é o 18horas.com.br. O que chama a atenção é que até o momento quase nada foi apresentado pelo governo do estado para proteger realmente os estudantes, professores e também funcionários das escolas. O próprio governador Wilson Lima disse hoje que a queda no número de mortes por Covid-19 não significa que nós estamos livres do problema. Cuidar agora já da saúde e da qualidade dos ensinos dos estudantes do Amazonas deve ser sim prioridade. A pergunta é, na volta às aulas presenciais, terão máscaras à disposição, álcool gel, higienização dos espaços, distanciamento em sala de aula, isolamento para os alunos, professores e funcionários que apresentem os sintomas? Esta é a pergunta, esta é a questão. Outra coisa, quem será o responsável pela garantia dessas recomendações? O que não pode acontecer por nenhum motivo é colocar os alunos de qualquer forma ameaçados de contaminação de volta às salas de aula. É preciso todo o cuidado nesse momento, se é que nossas autoridades desejam mesmo um futuro melhor para o nosso Amazonas. 18 horas. Karime Leão, temos visitante agora hoje sim, aqui para vamos finalizar. Vamos convidar a todos. Bora fazer amizade? Bora fazer amizade. Daqui 1 hora, exatamente, 20 horas, no canal Mano Amizade, dentro do aplicativo Mano. A gente vai fazer muita amizade no programa Mano Amizade. Tá voltando agora com a nova temporada, prêmios em dinheiro, vidas extras para participar do Quiz da Mix, que também volta na segunda-feira. Então bora fazer amizade. Você que tá no trânsito aí, já vai baixando o app. Eu sei que muita gente já tem. Pede pro filho baixar. Chega em casa e bora se divertir. Daqui a pouco, 8 horas no app Mano, no canal Mano Amizade. Luciano de volta, Karime. Tava com saudade, né? Todos com muita saudade, Luciano. É isso aí. Então, bora fazer amizade. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, no app Mano. 7 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Voltamos amanhã a partir das 6 com mais uma edição do 18 horas. E amanhã é sexta, hein? Bacana. Sextou. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.